Imagine que criaturas estão invadindo e devorando os habitantes da vila de onde você mora. Agora imagine que para dar um fim nessa criatura você decide chamar um caçador de monstros. É isso que nós vamos ver no volume 1 de Claymore. Eu digo então que se você não quiser se tornar uma criatura bizarra, eu digo pra você curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar o que você está achando da história até aqui, também compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo pra vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história começa em uma vila onde uma pessoa acabou de ser morta. É dito pelos habitantes ali que essa é a sexta vítima dessa criatura. Eles falam que apenas em 3 dias essa criatura já matou 6 pessoas, eles não sabem mais o que fazer. Eles então vão até a casa do líder daquela aldeia, porque ele precisa tomar uma atitude, ele não pode deixar que isso continue. Ele então fala que ele já chamou pessoas que podem lidar com essas criaturas. Ele contatou a organização Claymore. Todos ali ficam bastante assim, meio que inquietos com isso, e é quando nós conhecemos o protagonista, o Hack. O Hack, ele estava ouvindo toda essa reunião lá do lado de fora e o irmão mais velho dele começa a explicar quem são essas pessoas, essa organização chamada de Claymore. Ele fala que essas pessoas, elas são meio que a fusão de um humano com essas criaturas. Essas pessoas, essas mulheres principalmente, elas ingeriram o sangue, carne dessas criaturas, se tornando uma espécie de híbrido entre as duas criaturas, por isso que eles conseguem derrotar eles. Ele até mesmo comenta que por algum motivo esse processo de transformação em meio monstro só tem sucesso em mulheres. A maioria dos homens que tentam fazer isso acabam morrendo. Enquanto eles estão conversando, aquela mulher da organização Claymore chega naquela vila. Ela vai até a casa do líder, ela fala que assim que ela matar essa criatura vai ir uma pessoa lá para receber o dinheiro, então enquanto isso ela só vai esperar essa criatura atacar. Ela tá caminhando pela vila ali, todo mundo chama ela de bruxa de olhos prateados. E é quando o Hack começa por algum motivo a perseguir ela. Ele fala que com toda essa insegurança que os habitantes estavam com relação a ela, ele pensou que ela seria basicamente um monstro, só que ela é até bonita pra falar a verdade. Ele começa então a conversar com ela, fala que os pais dele foram mortos por essa criatura e que na hora que ele presenciou isso, ele queria intervir, ele queria fazer alguma coisa, só que ele não teve forças pra fazer isso. No meio dessa conversa, o Hack até pergunta qual é o nome dela, só que ela fala que não é tão relevante ela falar isso, porque logo ela vai embora e ele vai simplesmente esquecer que ela existe. Enquanto ele tá conversando, no sino ali daquela vila começa a tocar e ele fala que deu a hora da janta, então ele vai ter que ir pra casa para ele preparar a janta. O problema é quando ele chega na casa dele, o tio dele tá morto. E é revelado que a criatura que tá matando essas pessoas é na verdade o irmão dela. Ele fala que ele ia ficar por ali um tempo, só que quando ele descobriu que uma Claymore ia pra lá, ele ia basicamente matar o tio dele e ia acabar indo embora. Só que como ele chegou ali, ele vai ter que matar ele também. O Hack, ele fica completamente revoltado e tenta atacar essa criatura, só que a criatura é muito forte, ele não tem força pra vencer ela. E é quando aquela mulher aparece ali. Ela começa a lutar com aquela criatura e com uma extrema facilidade consegue derrotar ela. Depois disso, aquela mulher vai embora, né? Ela pega o pagamento dela e vai embora. E o Hack, ele ficou num estado tão traumático que ele não consegue nem mesmo falar. Só que relembrando tudo que aconteceu dele até agora, ele decide ir atrás daquela mulher. Ele corre atrás dela, ela já tá praticamente fora da vila. E ele começa então a agradecer ela, falando que ela salvou a vida dele, que ele é eternamente grato. E ele se apresenta novamente e pede pra ela falar o nome dela. E ela fala que o nome dela é Claire. Um tempo depois é mostrado que a Claire foi para outra vila, ela foi chamada pelo mesmo motivo e é quando ela ataca o líder daquela vila, revelando que na verdade ele era o monstro de lá. Um tempo depois ela vai até uma cachoeira, ela começa a tomar banho lá e é quando um homem aparece ali e começa a conversar com ela. Aquele homem, ele que é o responsável por pegar o dinheiro assim que elas concluem um trabalho. E ele fala que ela tem um novo trabalho para fazer, dessa vez numa vila bastante distante dali, seria mais ou menos 3 dias de caminhada. O detalhe é que ele fala que em menos de 3 dias essa criatura já matou muitas pessoas, então eles acreditam que essa criatura não tá sozinha. Ele até dá uma opção de, se a Claire esperar um pouquinho mais, ele pode chamar reforços. Só que ela fala que não tem tempo a perder, então ela vai para lá para terminar esse trabalho o mais rápido possível. Quando ela chega na vila, aquela vila está praticamente deserta, então ela fala que os habitantes estão tão assustados que eles estão até evitando sair de casa. É nesse momento que aparece de fato aquela criatura, e não é uma nem duas, são 5 criaturas de uma vez.
Por estar em um número maior, aquelas criaturas acham que tem alguma vantagem, só que a Clary consegue vencer eles facilmente. E um diferencial é que uma das criaturas tem asa. Depois que ela derrota aquelas 4 criaturas, essa com asas tenta fugir, só que a Clary arremessa a espada nele, matando essa criatura. Um tempo depois ela encontra com aquele homem novamente e ele fala que ela sempre foi meio impaciente, se dava missão ela queria concluir o quanto antes. E por mais que ela fale que só quer concluir o trabalho o mais rápido possível, ele acha que não é tão verdade assim. Ele acha que é porque ela tem uma certa lembrança do passado dela envolvendo essas criaturas. Um tempo depois é visto uma pessoa no deserto caminhando até que ela acaba desmaiando. É revelado que aquela pessoa era o Hack e ele acorda em uma espécie de pousada. O dono daquela pousada oferece comida para ele, água e tal, moradia ali naquele lugar. Só que o Hack, ele fala que não tem dinheiro para ficar naquele lugar, então ele vai embora. Só que aquele homem fala que uma mulher já pagou a pousada dele ali, então não teria problema, ele poderia fazer o que ele quisesse. Ele pensando que é a Clary, ele decide então perguntar onde ela tá, só que eles falam que ela simplesmente deixou ele lá e foi embora. Ele começa a tentar encontrar ela e falando com alguns habitantes, ele consegue descobrir que ela foi para uma floresta ali perto. Quando ele chega na floresta, ele acaba encontrando uma mulherzinha da Claymore, só que não é a Clary. Ela então começa a jogar um certo charme nele, falando que ela que salvou ele e que ela acabou salvando porque ela estava apaixonada por ele. Só que o Hack, ele sabe que as pessoas dessa organização, da Claymore, não são tanto de mostrar seus sentimentos assim, então ele sabe que tem alguma coisa errada. Acontece que na verdade aquela mulher era uma criatura disfarçada de um membro da Claymore, e ela pega o Hack como refém e começa a falar pra Clary que ela sabe que ela tá ali, então é pra ela se mostrar. A Clary, ela de fato aparece ali, né? E ele começa a usar o Hack como refém. A Clary fala que não tem diferença, ela pode simplesmente matar o Hack e a criatura, o trabalho dela é matar essa criatura, então se ela tiver que matar ele, ela não se importa. A criatura até pensou nisso no começo, só que ela fala que depois que ela viu ela salvando o Hack, levando ele para a pousada, pagando a hospedagem dele lá, ele sente que ela sente alguma coisa por aquele garoto e que isso talvez lembre até mesmo do irmão mais novo dela que acabou falecendo. Aquela criatura então fala para ela soltar a espada ou ela mataria o Hack. E de fato, a Clary faz isso. Aproveitando essa oportunidade, a criatura ataca a Clary furando a barriga dela com a mão. Só que a Clary consegue segurar a criatura e pular na direção da espada, matando essa criatura de uma vez. Ela tá bastante ferida, só que como ela é meio essas criaturas, ela consegue meio que estancar aquele ferimento. O Hack então ele pede desculpa por ter feito isso, ela acabou se machucando, só que ela fala para ele não confundir as coisas, ela só fez aquilo porque senão a criatura acabaria fugindo, ela não fez isso para salvar ele. E é quando ela pergunta por que ele tá tão longe da vila dele, e é quando ela percebe que acabaram abandonando ele. Pelo fato do irmão dele ser uma criatura, eles acabaram pensando que ele talvez fosse, então eles mandaram ele embora daquela vila. Como ela percebe que ele não tem mais lugar para ir, ela pergunta se ele sabe cozinhar. Ele fala que sim. Ela fala que se ele fizer a comida dela, então ele pode começar a acompanhar ela. Um tempo depois eles estão caminhando ali no deserto quando o Hack começa a reclamar de fome, então ela acaba matando um crocodilo para eles comerem. O Hack ele faz um cozido com aquele crocodilo para eles, só que a Clary ela não come tanto, ela come um pedaço e ela já fala que está satisfeita. Por ela ser meio humano, meio essa criatura, ela não precisa necessariamente comer ou beber água, tanto que ela comenta que ela pode ficar semanas sem comer ou beber água, o corpo dela não precisa dessas coisas. Acontece que enquanto eles estão lá conversando, ela fala que vai sair um pouco e que não é para ele seguir ela. Só que no meio da caminhada dela, ela acaba de novo encontrando com aquele homem. E que ele fala que ele tem uma missão para ela. Só que se ela não quiser, ela não precisa aceitar. E ele mostra que ele está segurando uma carta negra. E quando a Clary vê isso, ela fica bastante assustada. Ela então volta para onde o Hack está e ela fala que na manhã seguinte eles vão ter que sair bem cedo porque ela tem uma nova missão para cumprir. Durante a caminhada ela explica como que funciona esse poder que elas têm dessas criaturas. Ela fala que por conta dessas criaturas serem bastante assim inumanas, o processo de transformar essas mulheres em Claymore é bastante complicado e doloroso, porque eles vivem em conflito com a personalidade humana e o lado monstruoso deles. O problema é que uma hora é possível que o lado humano comece a sumir e o lado monstro tome conta. E quando isso acontece, geralmente as Claymores mandam aquela carta negra, porque isso significaria que elas querem morrer como seres humanos. E é exatamente isso que ela está indo fazer.
ela fala que tá indo matar uma mulher chamada Helena, e que essa Helena talvez fosse a única amiga que ela já teve. Depois de um tempo eles encontram essa Helena, a Helena e a Claire começam a conversar. Ela fala que a Claire não mudou nada e tal, e ela até começa a ficar bastante chateada, porque ela fala que depois que ela entrou para essa corporação, ela imaginou que ela seria mais forte do que essas criaturas, só que ela percebe que ela nunca foi forte, ela sempre foi fraca, por isso que ela tá perdendo essa batalha para a criatura. E ela pede para Claire matar ela. O hacker fica completamente desesperado, falando para ela não matar ela, porque se ela é a melhor amiga da Claire, a Claire não pode fazer isso. Só que aquela mulher já está em um estado, digamos assim, avançado de transformação, então a Claire não vê outra alternativa senão matar ela. A Claire então ela acaba matando a Helena e até enterra ela e deixa a espada dela junto do corpo. Ela fala que nos piores momentos da vida dela, depois da transformação em Claymore, o seu corpo ele reage de maneira muito dolorosa a essa transformação. E que nesses momentos de dor e de sofrimento, as duas simplesmente ficavam juntas e se protegiam, se curavam, se defendiam. E elas só faziam isso porque o trabalho tem que ser feito. E é dessa maneira que acaba o volume 1 de Claymore. Claymore ele é muito legal. Eu gosto muito desse tipo de história, saca? De caçadores de monstros que vão de lugar em lugar caçando essas espécies de monstros. Eu gosto muito desse tipo de história. Então, quando me falaram que é parecido com Berserk, eu já fiquei bastante curioso para ler o mangá. E depois que eu comecei a ler, nossa, eu gostei demais dessa história. Todo esse conceito das criaturas, que eles parecem ser uma espécie de Lickers, meio assim lobisomens, umas criaturas assim, é bastante curioso, porque geralmente esse tipo de histórias tem um progenitor, digamos assim, uma pessoa que começou essa linhagem. Eu não sei se é a mesma proposta, a mesma ideia aqui do Claymore. Eu não li todo o mangá, então não sei dizer exatamente como que funciona essa pegada, mas é algo que já me deixou bastante curioso, porque parece que não tem um tipo específico, não são só aqueles bichos que vão e matam. Tem, por exemplo, um ser com asas que a gente viu na primeira parte aqui. Uma coisa que eu acho interessante também é que a maioria, ou praticamente todas as personagens que são dessa corporação, a Claymore, elas são mulheres. Eles falam que os homens não conseguem resistir a essa transformação. Não sei se vai explicar mais ou menos o porquê, só as mulheres conseguem sobreviver a esse processo. Só que é interessante porque eles falam que as mulheres, quando elas passam por esse processo, elas perdem até mesmo as emoções. Então é por isso que a Claire, ela até mesmo seca bastante como hack. Ela não tem tipo senso de humor, ela é bastante séria e focada. Então eu quero ver como que vai ser ou meio que a dinâmica dos dois personagens. Não sei se o hack vai conseguir ajudar ela nesse processo de humanização, porque ela é praticamente uma máquina de matar. Mas eu tô gostando bastante da história, saca? Eu já sabia que eu ia gostar quando falaram que ela é bastante parecida com Berserk, que é um dos meus mangás favoritos. O mangá já tem uma adaptação em anime também, só que pelo que eu ouvi falar, tanto o anime como o mangá, eles têm finais diferentes. Então o anime ele tem um final de um jeito e o mangá de outro, mas eu não sei dizer se essa é a verdade. Mas diz aí o que vocês acharam dessa história, o que vocês acharam de Claymore? Vocês já conheciam essa história? O que vocês acharam? Querem que eu continue trazendo ela aqui no canal? Deixa aqui nos comentários para eu saber, não esqueça de curtir, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas então é isso, pessoal, agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.